Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AcademyCast, o podcast oficial do Clinical Research Academy. Eu sou o Diego Lima e temos aqui um convidado especial para conversar um pouquinho com a gente aqui, né, nesse episódio, onde vamos tratar de cardiologia, de inteligência artificial e, obviamente, também de pesquisa, né? E para falar sobre esse assunto aqui, eu tenho comigo aqui a Tieta Albanês e também o Eduardo Lapa. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Tieta, muito obrigado pela sua presença, né? E eu gostaria aí que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer discutir aqui. Convite Tieta. Trabalhamos juntos já há muito tempo. Foi minha R- também lá no INCOL. Então, prazer estar participando aqui com vocês e falar um pouquinho aqui da história de vida da gente, profissional, Cardio Papers, falar um pouquinho de inteligência artificial e de pesquisa clínica também, porque lembrando o Cardio Papers, o Papers do Cardio Papers é justamente sobre isso. A gente fez o Cardio Papers lá atrás justamente para discutir, né, os principais artigos que saíam aí na cardiologia e tentar manter todo mundo atualizado nas novidades principais, né? Maravilha. Obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui. Para a gente é uma honra ter você aqui ter aqui com a gente. E Tieta, mais um episódio, né? Mais um podcast. Estamos muito felizes de ter você aqui, Eduardo. Assim, você realmente é uma inspiração, né, para todos nós, não só cardiologistas, né, como assim, estudantes. Então, para a gente ter você aqui é uma honra. E assim, para quem não Obrigado. sabe, Eduardo foi um dos grandes incentivadores para eu ir para o INCOL, né? Então, quando eu estava na residência de clínica, ele dizia assim: Tieta, faça a prova lá no INCOL, que vai valer muito a pena. E realmente, assim, mudou minha vida. Boa. Maravilha. Fico feliz de ter ajudado. O Eduardo, então, meio que tem aquele programa da Globo, do Globo Repórter, né? Então, quem é Eduardo Lapa? De onde ele veio? Né? Do que ele se alimenta, né? Então, conta um Ainda pouquinho tem o aí. Globo Repórter, eu parei de ver televisão, mas esse é da minha época, total. Eu Boa. não sei, eu nem sei, né? Mas talvez tenha, né? Nem sei. Mas Eduardo, me conta aí pra gente um pouquinho da tua formação, onde você fez faculdade, como foi teu treinamento, Perfeito. a sua história um pouquinho. Vou resumir em 2 minutos uma história longa. Mas resumindo, eu fiz faculdade na Federal de Pernambuco, me formei em 2006. Turma espetacular, muita gente boa na turma da gente. E assim que me formei, fui fazer residência de clínica lá em São Paulo. Fomos eu, minha esposa Patrícia, que é do Endocrino Papers, Larissa também, que é nefrologista, fomos os três lá, a gente era o mesmo subgrupo lá da Escola Paulista. Fizemos 2 anos lá, excelente, excepcional a residência lá. Na época, um dos preceptores foi o Dr. Aécio Góes, que infelizmente faleceu na época da pandemia. O Dr. Aécio foi o incentivador ali para a semente do que viria a ser o Cardio Papers depois, né? Saí da Escola Paulista, fui para o INCOL, fiz os 2 anos lá de residência, e quando a gente estava no finalzinho do INCOL, estudando já para a prova de R+, eu fiz eco depois, né? Como a gente não conseguia se manter atualizado em cardiologia na época, era muito plantão, muita coisa, a Tieta sabe bem como é que é a rotina lá. Como não tinha site na época em português que trazia o que a gente queria, que eram os principais artigos de diretrizes, não, vamos criar o nosso, né? A ideia veio do Dr. Aécio, baseado lá numa mailing list que eu tinha, eu já mandava lá por e-mail, no Yahoo Grupos, eu sou antigo, mandava no Yahoo Grupos lá dos residentes, pessoal, saiu o artigo X, saiu a residência aí, saiu o guideline Y, e aí o Dr. Aécio falou, você devia fazer um blog, na época quase ninguém tinha blog, isso foi 2010, e aí dia 22 de novembro de 2010 a gente soltou o primeiro texto lá do Cardio Papers, um estudo bem conhecido de insuficiência cardíaca e tal. E aí passamos vários anos resumindo artigos científicos e guidelines, etc., dicas de beira-leito para o pessoal, nenhuma pretensão comercial, a gente gastava dinheiro para manter o site, ganhava nada com isso. E aí depois de uns 7, 8 anos a gente começou a fazer cursos online, né, ensinando o pessoal a interpretar eletro, depois como passar na prova de título de cardiologia, como se manter atualizado em guidelines e tal. A coisa foi crescendo. Em 2022, a empresa foi vendida para o Grupo AFA, né, que é o maior hub de educação em saúde aqui do país. Estamos lá, eu e meus sócios lá desde 2022. E aí a gente ajudou a criar outras marcas, Endocrino Papers, Geo Papers, várias outras marcas de outras especialidades, mas seguindo, né, o mesmo formato do Cardio Papers.
E acho que vamos completar 15 anos agora, esse ano. E acho que foi uma boa caminhada até agora. Acho que a gente conseguiu educar muita gente, mais de 40 mil alunos nesse meio tempo. Acho que a gente conseguiu educar muita gente sobre medicina baseada em evidência, raiz, né? Tudo certinho ali, como diz o método científico. Maravilha. Então, hoje, então, Cardio Papers começou como um blog lá que vocês fizeram e discutiam os artigos científicos e tudo mais, de se tornar mais acessível, né, para as pessoas, Isso. né? E hoje vocês são uma plataforma de ensino da cardiologia e de outras especialidades, né? Vocês expandiram para Uhum. outras especialidades. E além dessa plataforma, vocês ainda têm os livros Isso, associados a vocês. Então, esses exatamente. livros, por exemplo, você faz se tiver um curso de eletrocardiograma, você vai ter um livro mais específico disso, um livro de cardiologia, como se fosse um tratado de cardiologia, que o Uhum. aluno ele acaba usando o material para complementar o curso que ele faz, basicamente. Às vezes são coisas independentes, né? Tá aqui atrás de mim, por exemplo, esse livro azul aqui, que durante muito tempo foi o livro mais vendido de cardiologia do país. É um livro que você pode comprar avulso na Amazon, tal, assim como o livro de eletro da gente. Tem os cursos, né, online, onde a gente aprofunda mais, e tem cursos que vêm junto com o livro, não tá aqui. O nosso curso de título, por exemplo, para a prova de título de cardiologia, vem com um livro associado que é só dos alunos, né? Então, assim, pode ser tantas coisas juntas quanto separadas, né? Uma coisa que a gente acredita muito aqui no Cardio Papers é a estratégia de omnichannel mesmo, né? Então, se tem gente que prefere ler, tem um livro, tem gente que prefere escutar podcast, tá lá o podcast, tem gente que prefere ver vídeo no YouTube, e assim por diante, né? Então, acho que a gente tem que estar presente aonde o usuário quiser consumir o conteúdo melhor, né? Maravilha. E, Eduardo, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Porque empreender não é fácil, né? Oh. No Brasil não é fácil, né? Então, assim, o que é que vocês consideram assim, dificuldades que vocês enfrentaram nesses últimos anos, né? Tá em Uhum. 2025, vocês estão aí já há vários anos e, claro, se aperfeiçoando sempre e tudo mais. Então, para estruturar essa plataforma e fazer esses cursos e Uhum. tudo mais, quais as dificuldades que vocês tiveram assim com... Rapaz, eu acho que eu costumo dizer que a gente é meio que o tiozão da Suquita já aqui, dos cursos online, porque a gente já está realmente há bastante tempo, né? Eu acho que o mais difícil é você sair da zona de conforto, né? Então, assim, quando surgiu o Cardio Papers, a gente teve que adquirir uma primeira habilidade que era como escrever os textos de forma, né, que ficasse interessante. Eu costumo dizer que são habilidades muito diferentes. Eu conheço gente que passa a visita à Beira-Leite espetacular, e aí quando vai dar uma aula online trava. Tem gente que passa a visita Beira-Leite muito boa, dá aula online muito bem, quando vai escrever não sai. Enfim, então a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente teve que ir adquirindo habilidades. Primeiro, aprender a escrever. E aí eu sempre digo pro pessoal, olha, depois do 50, depois do post número 500, começa a ficar mais fácil, como tudo na vida, né? É, Depois de que você posicionou 100 acessos centrais, começa a ficar mais fácil, entubou 200, fica mais fácil. Então, primeiro teve essa primeira barreira, depois começar a gravar vídeo pro Instagram, depois, quando surgiu de fato a empresa, aí você tem que aprender a contratar, você tem que aprender a fazer marketing, você tem que aprender a como é que gere uma equipe de vendas, como é que gere uma equipe que era de 10, depois ficou de 20, depois ficou de 50, liderança. Então, assim, são várias habilidades que ninguém nunca ensinou a gente, né? Que não são intuitivas, né? Você tem que realmente ler, estudar sobre o assunto, errar na prática, aprender com os erros e tal, que nem a medicina. E dá muito trabalho. A maioria das pessoas que a gente conheceu nesse meio tempo, que quis fazer algo parecido com a gente, terminou cansando, né? Putz, dá muito trabalho, não. Vou ficar aqui na vida de assistência e tal, que não tem problema nenhum, né? Problema nenhum. Mas eu acho que esse seria o grande empecilho, é você ir aumentando o seu círculo de competência de pouquinho em pouquinho. E do mesmo jeito que dá muito trabalho você fazer isso com medicina, plantões, beira-leito, etc, etc, dá muito trabalho de fazer em qualquer outro campo, né? Mas sempre tive sorte de ter ótimos sócios, né? Os meninos, André e Fernando, são meus irmãos de vida aí, então a gente teve muita sorte que um ia complementando o outro.
O que um fazia bem, né, o outro já ia para outra área, né, e aí ficavam habilidades complementares mesmo. Mas certamente eu acho que esse seria o mais difícil. E eu acho que hoje em dia, 2025, para você aprender a fazer isso, é muito mais fácil do que 2008, 2018, 2019, né? Enfim, até o próprio YouTube, se você for ver a quantidade de coisas que tem de empreendedorismo hoje em dia, de material gratuito, comparado com 7, 8 anos atrás, a diferença é absurda. Absurda. Então deu bastante trabalho na época, mas graças a Deus deu certo. É Aproveitando verdade. ainda o assunto, né? Assim, eu acho que assim é fundamental tudo isso que você falou, assim, né? De dar, né? De investir, né? O seu tempo nisso. Sim. Quando foi que você, né? Assim, porque vocês três são fenomenais. Todo mundo que conhece sabe que vocês sempre foram Obrigado. fora da caixa. Então, mas quando foi o momento que você disse assim, não, vou deixar, né? Vou parar um pouco minha assistência, porque eu lembro que Uhum. você, né, era muito envolvido também na assistência, e disse assim, vou Uhum. focar no Cardio Papers, que eu acho que esse é o momento que o Cardio Papers começou a dar certo também, Uhum. né? Então, assim, Perfeito. qual foi o momento e qual, assim, até para você, né, incentivar outras pessoas que querem empreender na área de educação médica, tudo. Perfeito. Tieta, eu acho que isso é um ponto bem importante, porque quando você vai estudar empreendedorismo, aí tem muita gente que fala, não, eu vi aquele momento, aí eu larguei tudo, eu larguei meu emprego, eu não sabia como é que eu ia pagar as contas no mês seguinte, mas eu tinha certeza que o caminho era aquele. Definitivamente não foi assim que aconteceu com a gente, né? A gente foi fazendo bem aos pouquinhos, eu acho que bem condizente com o perfil conservador da gente para a vida, né? A gente é bem pé no chão, aquela coisa. Então, assim, durante muitos e muitos anos, inclusive já com as minhas filhas nascidas e tal, enfim, eu fazia aquele negócio, trabalhava na assistência 60, 70 horas por semana, passava visita na UTI final de semana, aquela coisa toda. E além de estar ali meio que em 3 empregos diferentes e mais o consultório particular, muitas vezes eu ia escrever as coisas do Cardio Papers 10 horas da noite de uma terça-feira. Enfim, perdia as contas, né? A maioria desses livros que estão aqui atrás, dos que a gente escreveu, foram escritos assim, 10, 11 horas da noite, ó, rechecando coisa e tal. Então, não foi fácil, não é fácil nunca, né? Mas assim, eu acho que a gente era e continua sendo obcecado por ensinar, né? Então, assim, a gente sempre teve essa questão. Pô, se aprendi alguma coisa na beira do leito hoje, graças a Deus eu continuo aprendendo até hoje. Aprendi alguma coisa que eu não sabia hoje, que massa. Pô, vamos contar pra todo mundo, porque se eu com 42 anos estou aprendendo isso agora, não vamos deixar a galera esperar 30 anos pra aprender, vamos, né? E aí a gente gostava tanto desse ciclo que ficava fácil de fazer. Então, assim, os primeiros 7, 8 anos do Cardio Papers, literalmente a gente pagava para o Cardio Papers existir. Tinha que pagar a plataforma, tinha que pagar, coisa pouca, mas tinha que pagar para ele existir. Então, assim, eu acho que a primeira vez que a gente viu o potencial de monetização, eu acho que foi lá para. Em 2017, eu me lembro que eu dei o meu primeiro curso presencial de eletro aqui em Recife, foi no Hospital Português. E aí a gente tinha lançado o livro, se eu não me engano, no mesmo ano, ou 2 anos antes, alguma coisa assim. O livro estava indo super bem, muita gente pedia para fazer curso. Não, eu queria ter um curso e tal. E aí eu falei, não, vou tentar fazer um curso presencial aqui. Aí cobrava, sei lá o que era, R$ 100, R$ 200 de inscrição na época e tal. E eu me lembro que foi praticamente custo zero, o pessoal do português foi super gentil de ceder a sala, aquela coisa toda e tal. E eu me lembro que depois de um dia de aula, que eu dei 9 horas de aula seguidas, né? Era eu sozinho, o único professor, começava às 8 da manhã, terminava no final do dia, rouco. Aí, sei lá, no final das contas, tava lá, o plantão pagava, digamos, R$ 800 na época, deu R$ 3.000 de lucro no dia. Eu falei, rapaz, isso aqui é um sonho. Eu tô ganhando o valor aqui de sei lá quantos plantões, 3, 4 plantões para fazer o que eu gosto, que é ensinar, né? E é interessante, como a gente não tinha expectativa nenhuma na época, isso parecia ser a melhor coisa da face da Terra, né? Então acho que foi a primeira semente ali que a gente viu, poxa, pode ser que isso aqui dê certo e que a gente consiga fazer uma coisa mais tranquila, em vez de estar fazendo 10, 11 horas da noite e tal. E aí isso foi 2017, 2018, teve o primeiro curso online, de pouquinho em pouquinho foi bem gradativo. À medida que os resultados da empresa iam subindo, eu ia diminuindo a quantidade de vínculos que eu tinha. Então, tinha 2 vínculos no Serviço Federal, mais diarista em UTI, mais consultório. Aí cortei o serviço TI, que era no hospital longe aqui no Dom Helder e tal, né, que a gente trabalhou junto. Depois fui diminuindo a carga um pouquinho no federal, saí do primeiro vínculo federal, depois, enfim, mas isso foi ao longo de uns 5 anos, sabe, para fazer esse desmame de uma coisa para outra. Então acho que isso é muito importante porque tem gente que seria super tranquilo, dizer, vou largar tudo e vou empreender. Para o meu perfil não ia funcionar, né? Então, acho que a pessoa tem que se conhecer muito, do mesmo jeito que em finanças ela tem que saber, né, quanto por cento eu vou ter de renda variável. Depende muito do perfil da pessoa. Eu acho que é a mesma coisa em relação ao empreendedorismo. Ela tem que estar dormindo tranquila todo dia, porque senão começa o ciclo do mal ali, ansiedade e tal, enfim.
Então, acho que foi bem isso. Então, muito longo o caminho. Eu acho que essa é a mensagem do lado da gente. Não é o certo, o errado, é o que foi e deu certo com a gente, sabe? Até porque empreender no Brasil não é fácil, e quando você começa a ter vínculos federais, concurso federal, concurso estadual, é difícil, né? Porque você cria raízes, né? Tem aquela questão da Medo do... estabilidade, que na verdade não existe estabilidade, É mas isso. que existe a ideia da estabilidade, e aí, poxa, vou apostar aqui na empresa, vou ensinar, e difícil de... Enfim, né? Tem toda essa discussão e conversa em casa. Até quando a gente vê. Não, eu acho que não só isso, Diego. Por exemplo, eu sempre adorei o que eu fazia lá no Vínculo Federal, que era, Uhum, Tieta sabe, que é o que eu gosto mais na medicina como um todo, é passar a visita beira-leito com os residentes, discutindo casos complexos e tal. É o que eu mais gosto, a medicina como um todo. uhum. Então, tanto é que agora, 2025, já com a vida bem mais tranquila, etc, etc, eu vou voluntariamente para HC fazer o que eu fazia pago 10 anos Aham, atrás, né? Porque eu realmente uhum, gosto disso, sabe? uhum. Mas concordo totalmente. Tem todo aquele negócio, a gente foi criado, né? Escutando isso, concurso público da segurança, aquela coisa toda, né? Enfim, então não é um processo fácil, não, de transição. E a gente, como médico, a gente não aprende na faculdade essa parte, nem lidar com plano de saúde, né? Não aprende na Zero. faculdade. Nada de business, de empreendedorismo, sabe? Zero. Né? É zero. E aí você se forma, é jogado assim aos leões, né? Vai dar plantão e tem que aprender sobre PJ, sobre plano de saúde, sobre, enfim, várias coisas diferentes. E quem pensa um pouco diferente, como vocês pensaram, vocês viram a oportunidade, né? Realmente e vão em busca disso, realmente acabam tendo o sucesso que vocês tiveram ao longo dos anos, né? Porque eu Agora, lembro eu que eu diria até estava... outro ponto, viu? Te interrompendo aqui, só para também não ficar aquela coisa muito romantizada. Eu tenho amigos que seguiram um caminho similar, empreendedorismo médico, tal, tal, e que são pessoas que claramente gostam de business, de negócio, etc. No caso da gente, não é isso. No caso da gente, a gente amava ensinar a medicina beira-leito que a gente praticava. Essa era a Uhum, paixão da gente lá atrás. E aí, por causa disso, a gente foi atrás das habilidades que iam alavancar esse sim. objetivo. Então, acho que é Uhum, um caminho diferente, e mais uma vez, não tem certo e errado, né? Tem gente que fez a faculdade de medicina, e, sei lá, desde o meio da faculdade, quero empreender, não quero fazer medicina beira-leito, assistencial, não tem nada errado com isso. Mas aí, muitas vezes, a pessoa coloca o objetivo de ter uma empresa que fature muito como meio que o fim, sabe? E no uhum, caso da gente, não. O fim era, vamos jogar a mensagem para a maior quantidade de pessoas possível. Óbvio, né? Se puder ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Mas o objetivo era esse, sabe? Então, a gente foi adquirindo as habilidades para conseguir gerar esse megafone, digamos, sabe? Que é divulgar as informações, sabe? Então, acho que isso é importante porque cada pessoa tem perfil diferente. Então, Aristóteles já dizia isso, né? Que você vai ser feliz quando você estiver fazendo o que você foi criado para fazer, digamos, né? E a gente foi criado para fazer isso, eu acho, sabe? De ensinar e não de ter a habilidade de construir mega business e tal. Não me parece a habilidade da gente, sabe? Mas terminou dando certo porque a gente foi atrás disso para um fim, um meio como para um fim de ensinar, Foi a digamos. ferramenta, né? Vocês tiveram que aprender ali essas ferramentas para poder crescer ainda mais o negócio, Exato, para vocês, na verdade, ensinarem, né? Que era exato, o grande objetivo final de vocês. Eu lembro que eu era exatamente. estudante e eu já via o Cardio Papers, né? Já abria lá o blog e tudo mais. Eu e Tieta, Nossa, nós, turma da gente é de 2006, né? Quando você se formou, a gente estava entrando na, legal. na faculdade, né? Então, mais para frente, né, já havia o Cardio Papers, né, Tita? Acho que Tita deve ter estudado lá quando ela Sem dúvida. Todo mundo. também, né? Então, mas, Eduardo, então assim, vocês, beleza, tem o ensino, vocês têm os cursos e tudo mais, os livros, né, de sucesso, né? É, nós aqui do Clinical Research Academy, como o nome diz, pesquisa, né? E Uhum, nessa área de pesquisa, vocês desenvolvem projeto de pesquisa? É mais algo assim no sentido de vamos ensinar os nossos alunos a interpretar artigos científicos? Como é uhum. que funciona essa parte com vocês, com você, né? Com o pessoal aí do Cardio Paper?
Perfeito. Do lado da gente, primeiro, né, a empresa no começo, né, éramos nós três, os sócios originais que escrevíamos tudo, etc. Com o passar dos anos, acho que 2016 para frente, a gente teve a grande sorte de ter vários amigos de época de residência e depois que também começaram a escrever textos e tal. Então a gente tem muito orgulho de ter ali no membro editorial que escreve ou que grava aulas para a gente inúmeros autores de trabalhos importantes, de autores de diretrizes. Eu já pude escrever diretriz, fiz mestrado, doutorado aqui na FPE. Mas definitivamente, do Cardio Papers, eu acho que a interseção Cardio Papers e pesquisa, a interseção maior é ensinar ao público como interpretar um artigo científico adequadamente, né? A gente sabe que o grau de letramento do médico, de forma geral, no Brasil, acho que não é tão grande para interpretação de artigo científico, né? Na faculdade, por exemplo, não me foi ensinado isso, eu comecei a ter mais contato nisso na residência de clínica, Dr. Hélio Pena Guimarães, que é um intensivista muito conhecido, dava uns cursos ótimos lá, totalmente gratuito, né, de como interpretar artigo científico, adorava as aulas do Dr. Hélio, e na residência de cardio também, enfim. À medida que a gente ia aprendendo como interpretar, né, e como detectar possíveis erros metodológicos, se eu ia aplicar mesmo aquele artigo novo do New England na prática, o Cardio Paper sempre foi muito isso. Na hora que eu aprendi para mim, pô, aprendi aqui uma coisa legal, vamos passar para o pessoal, né, e assim por diante. Então, acho que a grande missão da gente aqui, né, em relação à pesquisa científica é divulgar a pesquisa de boa qualidade, né, e mostrar quando você vai confiar e quando não vai, porque é o que a gente fala direto, não é só porque está no New England publicado que você vai usar na beira do leite amanhã por uma série de fatores, etc, etc, né? Então, ao longo dos anos, eu sozinho escrevi, acho que foi 1.200, 1.300 posts para o site da gente. Cara, Desses 1.200, 1.300, sei lá, arriscaria dizer que pelo menos uns 200 foi interpretando trabalhos, né? Enfim. Então, acho que tem muita coisa boa. A gente continua fazendo isso até hoje em dia. Migrou, né? Hoje em dia a atenção maior tá nas redes sociais, etc. Então, sei lá, essa semana saiu a publicação do Surmount 5, que é comparando hepatite com semaglutida e paciente obeso. Então, saiu num dia, no outro dia a gente já estava colocando lá um carrossel no Instagram, dizendo, né, o que é que o estudo mostrou, o que é que ele mostrou, o que é que, enfim, quais são as lições que a gente pode tirar dele. Então, a gente, assim, no âmago, apesar da empresa ter crescido muito, ter ficado muito complexa a estrutura, mas a gente continua fazendo o que a gente fazia ali no finalzinho de 2010, né? Mostrando para o pessoal isso, né? Tentando mostrar que pesquisa científica é uma coisa necessária, esse letramento básico é inquestionavelmente importante para o médico moderno. Acho que não só o médico, o cidadão, de forma geral, né? Tanta fake news que a gente vê aí pelas redes sociais. E é isso, se do mesmo jeito que uma pessoa que né, que não sabe ler, ela vai ficar dependendo sempre dos outros para dizer em que confiar, mesma coisa, você pode ter a capacidade de ler um artigo, mas não entendê-lo. Se você não entende, você vai precisar que alguém chegue e diga, Eduardo, é assim, assim, assado. E você vai ter que confiar nisso. É sempre bom você ter o próprio poder de interpretação, né? E poder discordar dos outros, né? é verdade. Eu lembro na faculdade da gente, né, Tietê, também o ensino da metodologia científica não era uma coisa espetacular, né? Então, assim, e quando tinha, muitas vezes afastava o aluno daquilo, porque como não era bacana, o aluno, Árido, né? o negócio não era legal, o aluno já pulava fora e tal, então o aluno da graduação era mais usado, assim, para coletar dado, né? Então, Uhum, não fazia parte do projeto em si, né? Então, o cara associava a pesquisa a estar na sala do arquivo, né? Coletando, uhum, olhando o prontuário e espirrando lá, porque cheio de poeira, né? Então, eu tinha rinite, era terrível, então tinha toda essa dificuldade, né? E eu mesmo vim me interessar mais para frente na faculdade, até já pensava em vir aqui para o exterior, e aqui é muito importante e tudo mais, uhum. e isso abriu muitas portas para mim, né? O fato de eu fazer pesquisa lá na UPE, com o professor Gustavo Carvalho, que era da cirurgia laparoscópica, abriu muitas portas para mim. Acabei no Japão, né? Acabei no meio de um terremoto no Japão, em Fukushima, em 2011, eu estava em Tóquio, mas assim, abriu muitas portas para a gente, né? Perfeito. E então, assim, hoje a gente faz esse trabalho de ensino, de fomento à pesquisa para o pessoal, porque é isso que você falou, o médico brasileiro, o estudante, o profissional da área de saúde, né, muitas vezes o ensino não é bom nas faculdades dele, o estudante é um órfão, né, ele não tem Uhum. um orientador, ele não tem alguém ali para pegar na mão, E e muitas vezes o próprio professor também não sabe, né? Se você for ver, grande parte dos docentes nas faculdades também não tiveram essa formação, do mesmo jeito que a gente não teve, e aí o ciclo vai se perpetuando, né?
Mas, mais uma vez, sem letramento fica você ali na névoa, né? Você fazendo condutas porque uma diretriz disse que é para fazer aquilo e geralmente tá certo, mas às vezes não tá, né? Então... E a gente sabe que a pesquisa, como o Diego fala, né, abre portas, né? Então, assim, como abriu para Diego, abriu para todos nós. Assim. Você vê que, por exemplo, na faculdade eu fiz PIBIC e aí eu tinha, né, meu professor era o Dr. Francisco Bandeira. E hoje em dia o artigo que a gente publicou junto é um dos mais citados, assim, que eu tenho de citação. Então, assim, você vê que na faculdade você nem imagina o que é citação, você não sabe o que é que você vai levar, né? Então, você escolhendo também um mentor bom e você seguindo, assim, e sabendo que pesquisa vai dar isso, né? Vai ter pessoas que vão lhe ajudar depois, vai dizer assim, eita, essa estudante foi muito boa, né? E vai lhe ajudar depois, né, a conseguir emprego, tudo. Então, acho que a pesquisa abre portas. Certamente. Tanto no empreendedorismo quanto na parte da pesquisa, eu acho que, não sei se isso aconteceu contigo, Eduardo, mas na parte da pesquisa, começava a fazer muita pesquisa e tal, aí começa o pessoal, isso não dá em nada. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, né? Talvez quando vocês, não sei, algo similar aconteceu quando vocês, do bolso de vocês, tinham que pagar para o Cardio Papers, para criar o Cardio Papers, e ter, não sei se acontece nessa área, mas acontecia muito comigo, né? Na pesquisa do pessoal diz, cara, fica fazendo isso aí não vai levar a nada e tudo mais. Então, não sei se vocês enfrentaram também uma certa resistência, ou pessoas os naysayers, né? Como dizia Taylor Swift, né? Haters gonna hate. Então, então, existia essa dificuldade também, porque Recife não é um meio extremamente acadêmico, né? Uma coisa... Então, assim, eu enfrentei muito isso na minha época, desde estudante. Não sei se vocês enfrentaram alguma dificuldade semelhante também nisso. Eu acho que do ponto de vista da gente, velho, sempre foi bem tranquilo isso, né? Eu sempre digo que a gente teve a quantidade de hater, entre aspas, de forma geral, assim, desprezível, até pro tamanho da empresa. Graças a Deus ficou um tamanho grande de empresa. E a gente sempre teve muito pouco hater, assim, a gente sempre foi muito bem recebido em todos os... Mesmo quando tava lá atrás, quando não tinha nenhuma proposta comercial, nada do tipo, sabe? Mas... eu acho que esse é um ponto relevante, porque muitas vezes coisas que dão muito trabalho, você pode se perguntar, né? Será que vale a pena? Aquela coisa toda. E aí eu acho que o que ajuda muito é clareza, né? Então imagina, residência, né? Eu me lembro quando a gente entrou na residência de clínica, mostraram na primeira semana de residência uma curva de como é que era o grau de empolgação do residente ao longo dos 2 anos. E é uma curva bem previsível, né? Que você começa super empolgado, aí quando dá lá para metade do ano do R1, aí vai lá para baixo, depois sobe, enfim. Mas, por exemplo, a residência, a gente sabe que tem gente que desiste, por exemplo, no meio da residência, né? Nada errado com isso, decisões pessoais, etc. Mas, por exemplo, por mais pesado que fossem as residências, eu nunca, por 1 milésimo de segundo, considerei desistir no meio. Porque tinha muito claro que aquele era o caminho que iria me levar até onde eu queria chegar, né? Então, acho que tendo essa visão de futuro, mesmo que você esteja, exemplo, no estágio ruim da residência, não tô gostando disso aqui, mas, enfim, né, faz parte, né? Você pode ir para Harvard, vai ter estágio meia boca também, normal, qualquer lugar do mundo vai ser assim. Então, acho que primeiro isso ajuda, e o segundo, no caso, aí puxando a sardinha pra gente, como a gente gostava tanto de fazer aquilo, pra gente era um fim nele mesmo, né? Escrever o texto, fazer as aulas era uma coisa que deixava a gente feliz per si. Assim, não precisava ter uma consequência depois. Já estava resolvido ali nele mesmo, sabe? Obviamente que depois, também para não ser romântico, aí começa. Não, tá tendo uma empresa, então vai ter que, você tá investindo tanto, vai ter que voltar tanto. Normal, né? A empresa tem que se manter de pé. Mas nos primeiros anos todos, ele era um fim per si. Escrevi o texto, achei que o texto ficou ótimo sobre o artigo X que saiu no New England, pronto. Estou feliz com isso, se vai ter feedback bom do pessoal depois ou não, tanto faz. Mas eu acho que a questão de clareza de onde você quer chegar, e se aquilo ali é uma peça que encaixa no quebra-cabeça que você visualiza para daqui a 5, 10 anos, eu acho que é o grande fator aí para você saber se você persiste naquilo ou não. Porque sempre vai ter gente falando bem, ruim, e você tem que ficar meio que blindado desses comentários externos, porque o plano é seu, o plano não é de fulano, de cicrano, de beltrano, enfim. Tem que ser teimoso, né? Exato. É porque o pessoal fala que a diferença entre persistência e teimosia vai ser dada a posteriori, a depender do resultado. Né? Se o resultado for bom, você foi persistente, você foi resiliente. Se deu ruim, é porque você é teimoso. É difícil, né? Por isso que eu tô dizendo, você tem que acreditar no seu plano, no final das contas, né? E residência tem começo, meio e fim, né? Vocês adoravam o que fazia, né? Então, total. Isso é diferencial, né? Exatamente.
E residência tem começo, meio e fim, né? Se aquele Exato. rodízio, aquele mês é ruim, vai passar, mês que vem você tem que pensar o olho lá no final na reta de chegada, na maratona, né? Então você tem que pensar Perfeito. no final, porque Exatamente. eu tô aqui e são 5 anos de residência, né, cirurgia geral. Eu já fiz a residência no Brasil, então já tá mais cansado, calejado e tal. Tá no R7 já, né? R7, né? E sabe, doido para teve uma vez assim, eu tive um attending aqui que chegou para mim e que, às vezes aqui não é obrigatório, mas alguns programas você pode ficar 2 anos fazendo pesquisa no meio da residência e Uhum, depois você volta, né? Você passa uhum, 2 anos na residência, passa 2 anos na pesquisa, depois volta e termina a residência. E aí uhum. um attending que é muito amigo meu falou assim: "Ei, Diego, quando eu estava no segundo ano, você não quer ficar 2 anos na pesquisa, não?" Isso eu já tinha feito 2 anos de pesquisa antes de começar a residência. Aí eu falei, ô, eu falei, doutor Saramujo, minha esposa perguntou quando é que eu vou começar a ganhar dinheiro. Então, e assim, estar aqui vai ter também rodízio que é ruim, vai ter, sabe, Lógico, mês que vai. lógico. Aquela assim, a gente não romantiza, eu procuro não romantizar a residência aqui, porque é difícil e também não é perfeito, né? Tem seus desafios, tem suas dificuldades, né? Que coisas que tinham dificuldades no Brasil que eu não tenho aqui, tem dificuldades que eu tenho aqui que eu não tinha no Brasil. Então, cada lugar. Eu E acho, aí, Diego, acho perfeito. Você tem um exemplo daí, né, um grande centro e tal. Eu acho que eu falo muito isso para os residentes. É tudo muito questão de expectativa, né? Na hora que você levanta expectativas irreais, você vai se decepcionar, óbvio, né? Então, assim, eu digo sempre isso. O Incó era super puxado, a residência, aquela coisa toda. A gente dava 90 plantões no quarto ano de residência, né? Segundo ano de residência de cardio e tal, fora os uhum, plantões por fora e tal. Mas, por mais cansativo que fosse, para mim foi uma das grandes realizações de vida foi ter entrado no INCOL, porque você estava lá com os autores das diretrizes, os grandes cardiologistas do país, tal, te ensinando, pegando na mão, tal, né? Em outros estágios não, em outros estágios você ficava meio largado normal, com qualquer residência. Ah, mas o ideal, mas tem o ideal e tem o real. Se você viver a sua vida pensando no ideal, você vai sofrer muito no presente. Você pode pensar no ideal para o futuro, isso. mas no presente a realidade é a realidade e vamos que vamos. Se você ficar degladiando com isso, se você não aceitar a realidade, você vai sofrer de forma desnecessária. Então, acho que isso é muito importante ter, né, ter o relato e tal. É isso. Eu sempre falo isso para os residentes. Você podia estar em Harvard, vai ter preceptor que não vai dar atenção para você, vai ter Sim. exame que não vai sair na velocidade que você queria. Normal, o mundo real é assim. Você tem É, que aproveitar, na verdade, né? Então, assim, tentar aproveitar o Exato. melhor que você tem no seu serviço. Se você está lá no INCOL, você tem que aproveitar os melhores Exato. estágios, publicar. Exato. Então, assim, eu acho que isso que é o diferencial, né? é. Exatamente. E eu falo pro pessoal, né? Olha, não é porque Estados Unidos ou Brasil, você pode ser um excelente profissional independente de onde você esteja. Isso depende de você e do seu empenho e de como você Perfeito. se atualiza. Então, se você quer ser um grande cardiologista, aí, ó, vai lá, faz o curso lá do Eduardo, o pessoal do Cardio Paper se atualiza, entendeu? Vê lá os vídeos, se atualiza nos artigos, né, que estão Uhum. que tem saído para ver sua prática clínica. Não é porque você vem para um outro país que a coisa vai ser. Às vezes o programa, a depender do programa de residência médica aqui, programas muito pequenos, às vezes é até mais Uhum. vantajoso você não sair do país porque está junto da família e etc e tal. Tudo é algo assim, é pessoal. Tipo, o que leva você a fazer determinada, Exato. né, ter um determinado rumo na sua vida. Como você falou, olha, hoje eu estou mais aqui no ensino e tudo mais, mas estar na parte clínica também não é nenhum problema. Tem gente que é Não, mais, né, da parte clínica e menos da perfeito. parte do empreendedorismo. Eu acho que isso vai muito de cada um, né, das suas características, né? Por exemplo, vocês adoram ensinar, tiveram que aprender as ferramentas para poder empreender e atingir o maior número possível de pessoas ensinando, né? Uhum. Então, é isso. Hoje em dia, eu também, assim, eu e Raquel e Tieta agora que se juntou, e Mário também que está com a gente adora essa parte de pesquisa, a gente faz muita pesquisa e a gente percebeu que o aluno não sabe. O aluno não sabe o Uhum. básico, eles não sabem o básico da pesquisa e a gente tem o prazer de ensinar. E muito provavelmente você deve ter passado por algo assim, tipo, oh, beleza, quero ensinar. Como eu faço agora para empreender, para ensinar, né? Uhum. E aí você tem que ir Isso. atrás, né? Livro de marketing, livro de empreendedorismo, de etc e tal, e curso e tudo mais, porque nós fomos formados para ser médicos,
Uhum. E nosso raciocínio clínico, né, de médico. O paciente entra na sala, você já está avaliando como a pessoa anda, como a pessoa respira, né? Isso. E é diferente dessa skill de empreender. Você pode ter um produto excelente, um produto top de linha do mercado, mas se o seu marketing não for bom, ele não vende, né? Porque o Exato. aluno não compra aquilo que ele não conhece. Exato. E você pode ter um curso que é um produto que é mais ou menos, que nada espetacular, coisa mediana, mas com um marketing fenomenal, aquele se torna um produto top de vendas, porque o marketing é que realmente faz. E aí você, como profissional de saúde, faz, cara, como é que eu faço isso, né? E agora Mas eu com. digo, viu, Diego, puxando esse gancho da medicina, se a gente for ver, é porque você tem que estar atento às coisas, né? Para mim ficou muito claro nos últimos anos que a forma que a gente aprende medicina de verdade é a forma como a gente aprende qualquer outra coisa. Porque se você for ver, por exemplo, eu aprendi um bocado de coisa no básico lá na Federal, que eu não lembro nada, sinceramente, né? Ver 300 recessos ósseos, não sei o que, sinceramente eu devo lembrar 1% daquilo que eu aprendi na faculdade. Mas por quê? Aquilo ali eram informações que eram jogadas para você e que você não via importância prática. Até você sabia, quando eu estiver rodando em ortopedia daqui a não sei quantos anos, ok, mas assim, eu não tenho um problema para resolver agora que isso aqui me ajude na resposta, né? Uhum. E aí você vai aprender medicina muito quando? No internato, na residência, depois por quê? Aí você está sendo, toda hora você está se deparando com pacientes reais, com Isso. problemas reais, que você não sabe resolver e você tem que correr atrás para resolver a vida daquele paciente. No final das contas, a vida toda é isso, né? É. Tô com esse problema aqui. Lancei um curso e vendeu para 2 pessoas. Tô com um problema. Como é que eu resolvo? Não sei. Tinha um preceptor na época da faculdade, beleza. Deve ter um preceptor aqui agora de marketing e tal. Deixa eu perguntar para a pessoa que já percorreu o mesmo caminho e que sabe a resposta. É o mesmo processo, no final das contas, né? Por isso que eu falo que, Uhum. em termos de empreendedorismo, eu vejo muita gente que fica lendo, e eu adoro livro de empreendedorismo, tem um bocado aqui atrás. Eu vejo um bocado de gente que fica lendo um bocado de coisa e não começa, não bota o produto na rua, não abre a empresa e tal. Meu amigo, você não vai aprender nunca. Você vai aprender na hora que você tentar fazer a primeira venda, não der certo, e aí você vai rever o processo todo. Do mesmo jeito que peguei um paciente com derrame pleural. Eu acho que é tal coisa. Na hora que eu funciono, eita, veio um exudato. Eu achava que era transudato. Não era o que eu achava. Vamos reformular aqui as hipóteses. E agora? O que é que está causando esse exudato? É a mesma coisa, no final das contas, né? O raciocínio clínico, ele se aplica para a vida como um todo, no final das contas, né? Maravilha. Ô, Eduardo, e mudando um pouquinho agora de assunto, mas falando do grande tópico, né, dos últimos, não sei, 2 anos aqui, não só na medicina, mas no mundo, que é a parte da inteligência artificial, né? Uhum, É, eu já uso bastante, né? Tem alguns projetos de pesquisa com inteligência artificial, desde o ChatGPT até o machine learning e tudo mais. Aqui, minha área é hérnia, né? Então, eu sou da área de uhum, abdominal e é engraçado. O pessoal fala, pô, Diego, mas hérnia, né? Que uhum. é operar hérnia? Eu falei, cara, ninguém diz que vai fazer cirurgia porque quer operar hérnia, né? E o pessoal quer operar o fígado, o coração, mas hérnia, depois você começa a fazer que você gosta. Mas assim, para não, Uhum. para não mudar muito do assunto, então assim, na cardiologia, e no ensino e na pesquisa na cardiologia, como você vê a inteligência artificial chegando para auxiliar tanto na parte clínica quanto Uhum. nessa parte de pesquisa? Então, eu acho que todo mundo teve já aquele aha moment com inteligência artificial. Quem não teve ainda vai ter, que é aquele momento que você entra ali na inteligência artificial e você fala, rapaz, eu não acredito que tá fazendo isso. E para mim foi lá atrás, lá, finalzinho de 2022, com o GPT inicial, fazendo perguntas simples. Eu falei, rapaz, eu não acredito que ele tá respondendo desse jeito. E aí de lá para cá, fiquei obcecado com o tema, basicamente. A gente chegou, inclusive, a lançar, né, um curso pela AF de inteligência artificial de médico para médico, que a maioria dos cursos que tem inteligência artificial são cursos genéricos, né? Meio que, ó, tá aqui os conceitos básicos, aplica para a sua prática, né? Então a gente criou esse curso mostrando como é que você usa em consulta e coisas do tipo. E me parece que, assim, vai mudar completamente a forma da gente fazer assistência, a forma da gente fazer pesquisa. A assistência, cada vez mais no pré-consulta, a gente vai ter a influência de wearables, né, que são alimentados por FA, por AI, tipo o Apple Watch, coisas do tipo que dão diagnóstico de FA e vão dar diagnóstico de cada vez mais doenças. Então, o paciente muitas vezes vai chegar para você, já chega, né, com o diagnóstico dado por um wearable, olha, meu Apple Watch está dizendo que eu tenho FA. E aí?
né? Isso não acontecia antes, né? Para a gente dar um diagnóstico FA, o paciente tinha que bater no pronto-socorro, palpitação, ou você tinha que fazer um eletro, as derivações no consultório, enfim. Então, cada vez vai ter isso para mais doenças. No intraconsulta, a gente já tem uma revolução muito grande agora, que são os transcritores, né, de voz, né? Aqui na AFA mesmo a gente tem uma e-clinic, então estou lá, digamos que estou fazendo a consulta com o Diego é o paciente, eu sou o médico, eu só tenho que clicar ali no começo, gravar, vou fazendo a consulta normal com ele, e no final vai estar tudo transcrito lá, com a acurácia muito boa, em termos médicos, né? Dor em tórax esquerdo, irradiando, tralá, do jeito que a gente está acostumado a escrever. E tem dados nacionais e internacionais que sugerem que você pode economizar 2, 3 horas por dia, né? Quantas vezes a gente já não acabou a consulta e fica escrevendo alguma coisa depois que o paciente sai, ou tem que ficar interrompendo o paciente para ficar escrevendo ali no meio, né? Então, já está mudando muito entre a consulta, vai mudar muito mais. Eu visualizo aí no futuro de assistência, o prontuário eletrônico, ele vai deixar de ser um prontuário, ele vai virar meio que um segundo cérebro, né? Estou atendendo paciente com hipertensão. Ah, para lá, beleza. Passei na Lapril para ele pedir alguns exames. O prontuário eletrônico vai falar: olha, você esqueceu de pedir em relação à albumina creatinina, não quer acrescentar, não, porque a diretriz diz para você pedir. Você está passando uma monoterapia para o paciente, mas as diretrizes todas dizem que você deveria associar uma segunda medicação, não quer botar um lodipinozinho, não, um hidrocloro e tal. E aí ele vai lhe ajudar ali, né, na condução do paciente, como se fosse um preceptor da época da residência que está ali lhe ajudando. Eu adoraria ter isso, certo? Porque aí tem muita gente que fala, não, eu domino as coisas todas. Rapaz, se você acha que você domina a medicina, você tá no... É você tem errado. que rever seus conceitos, né? E no pós-consulta vai mudar muito também, né? Porque a gente sabe que uma das grandes barreiras que a gente tem não é dar o diagnóstico errado, falta de tratamento. Muitas vezes é simplesmente o paciente não aderir a tudo aquilo que a gente sabe que funciona, né? Hipertensão, diabetes, etc. Se a gente for ver, muitas vezes até gratuitamente, né? A gente tem aqui pelo SUS medicações que são muito boas em controlar, mas que para isso o paciente tem que usar, tem que seguir dieta, tem que fazer atividade física. Então, se você tiver um assistente virtual ali que está toda hora cutucando, olha, você já fez seu exercício de hoje, Eduardo, o doutor Eduardo mandou lembrar aqui que a dieta não está muito boa, não, tal. Você sai de estar ali na vida do paciente um dia por ano para estar 24 horas por dia, né? E na parte de pesquisa clínica, acho que vai mudar muito também. Quando eu estava fazendo meu doutorado, por exemplo, era lá no Hospital das Clínicas, então a gente pegava paciente que ia para cirurgia bariátrica, né? Obesidade grau 2 ou grau 3 e chamávamos os pacientes, aquela coisa toda, e aí a gente fazia eco strain antes e depois da bariátrica, e observou-se melhora do strain, né, mostrando a repercussão do excesso de peso ali sobre a mecânica cardíaca e tal. Sendo que vocês sabem, para recrutar, ou você está recrutando você mesmo, ou seus residentes estão lhe ajudando, ou você está pedindo ajuda ali, ó, galera da cirurgia, se aparecer e tal. Então imagina, você está lá num hospital, qualquer que seja, público ou privado, que está tudo lá com um prontuário eletrônico guiado por AI. Então você teria que pedir autorização para a direção do hospital, óbvio, mas pode dizer, olha, qualquer paciente que apareça aqui no hospital, que tenha, sei lá o quê, mais do que 50 anos, hipertenso e diabético, encaminhar para ou dar a possibilidade de ir para o ambulatório do Dr. Eduardo para entrar na pesquisa XYZ. Então isso pode acelerar enormemente a randomização de pacientes para escrever, tá pronto o trabalho já, vamos escrever, né? Os trabalhos todos que eu fiz na época, como não era o meu core, né? Tá escrevendo artigo toda hora, é todo um jargão diferente, vocês sabem muito bem para você escrever. Então, outro dia desse estava fazendo isso, dei vários artigos do New England e falei, olha, escreve a introdução para mim aqui, nesse estilo aqui, desses 7 artigos aqui grandes de cardiologia e tal. E ele coloca aquela linguagem super. A ideia é minha, né? Sou eu que estou dizendo tudo, olha. Vamos dar um exemplo, hipertensão é isso, é aquilo, é um fator de risco importante, mas tem esse gap na literatura de tal coisa, por isso a gente vai fazer esse estudo. Então, a parte intelectual foi feita pelo pesquisador. Mas aquela redação típica, né, de artigo científico, que é muito importante para ser aprovado, ele já pode ajustar 1 milhão de coisas que na minha época, eu tive que publicar artigo de mestrado e doutorado, tinha que pagar caro, né, para o pessoal fazer a revisão em inglês e tal. Eu acho que cada vez mais a AI vai liberar você para você fazer o que mais importa, né? Se você é médico na assistência, você vai ter mais tempo de se dedicar para o seu paciente, examiná-lo com calma, conversar com calma, etc, etc, e gastar menos tempo com burocracias. Se você é pesquisador, você vai poder passar mais tempo focando no cerne principal, na teoria ali, se faz sentido, se não faz. E o tempo que você gastava muitas vezes recrutando paciente, escrevendo artigo, etc., vai ser diminuído bastante, porque você vai ter um assistente ali do seu lado lhe ajudando com isso, né? É, Perfeito. Agora, assim, tudo isso que você falou, né, assim, eu vi
você falando com muito, né, entusiasmo na inteligência artificial, você vê, assim, muitas vantagens, né, assim, a gente, né, vê só assim, você viu todos os lados positivos da inteligência artificial. Eu concordo com Perfeito. todos. E tudo isso que você falou tem que ter uma base, né, então para isso, para Lógico. você só sabe, né, que tem que porque você conhece, tem um conhecimento prévio. Então o Perfeito. tem que, assim, estar bem atento, né, principalmente para quem está começando, é isso, que a inteligência artificial é um adicional, né, e vai lhe ajudar, né, em tudo isso. Mas você tem que ter uma formação de base. Então, assim, você não pode pular etapas, né. Então, assim, eu acho que o cuidado e o que as pessoas têm muito medo, muito receio, é como as pessoas também estão os estudantes de medicina estão usando a inteligência artificial, né, porque você tem que ter um conhecimento de base para utilizar, né. Perfeito, Tieta. Eu acho que algumas analogias que eu faço, vou puxar para assistência, depois vou para pesquisa. Na assistência, se a inteligência artificial tivesse resolvendo as coisas todas, não precisava nem de médico, concorda? Você fala: "Olha, bota aí seus sintomas no ChatGPT, ele vai resolver sua vida". Pode ser que isso aconteça daqui a muitos anos? Pode, né, ninguém sabe o futuro. Está muito, 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 muito longe disso, né, então, você tem que saber a qualidade da resposta vai depender da qualidade da pergunta, né, toda aquelas coisas que a gente fala, né. Então faz muita diferença você botar um GPT, digamos, pronto, vou dar um exemplo, outro dia desse eu estava tinha um paciente aqui no HC internado, com hanseníase, reação hansênica ao tratamento, e que chegou com dispneia, era uma estenose aórtica relevante que ia ter que operar. Resumindo, e assim, faz muito tempo que eu não estudava hanseníase. Aí lógico, pedimos, né, parecer da dermato, aquela coisa toda, tal, mas a gente sabe que às vezes o parecer demora, enfim. O que é que eu fiz? Cheguei em casa, peguei os textos todos que tinha do UpToDate de hanseníase, joguei para o GPT, falei: "Olha, sou cardiologista assim, assim, assado, quero discutir esse caso com você, baseado único e exclusivamente no que está nesse texto do UpToDate", que aí eu sei que a informação é confiável. Eu quero tirar dúvidas desse paciente específico em relação à parte cardiológica. Exemplo, se eu for mandar esse paciente para cirurgia, eu tenho que tomar algum cuidado específico com a cicatrização ou com o cuidado perioperatório e tal. Então, eu estou fazendo perguntas muito específicas, com um texto que eu dei para ele, ele não vai pegar da internet qualquer, né, que aí pode ter coisa errada e tal. E ele me respondeu muito bem, depois eu fui checar, eu tinha lido os textos antes e fui vendo, ele respondeu super bem, economizando tempo, né, ali, mas eu sabia o que perguntar, dei para ele o material para ele se basear e chequei as respostas depois para fazer o ajuste fino e saiu bem direitinho. Se eu desse o mesmo conteúdo, assim, para um estudante de medicina: "Olha, estamos aqui com o paciente com estenose aórtica, Hansen e tal", ele não ia saber o que era necessário ali no ambiente perioperatório, enfim, complicado, né. Em relação à pesquisa, a mesma coisa, o que eu digo é: vamos pensar a inteligência artificial como se fosse um método complementar, um ecocardiograma. Na época da faculdade, quando aparece lá uma questão de prova dizendo: "Não, o ecocardiograma mostrou tal coisa", você sabe que ele quer escutar a resposta A, né, "Não, tem disfunção, vou fazer tal coisa". Na vida real, você sabe que é muito mais zona cinzenta, porque a fração de ejeção que está lá escrito 38%, pode ser que outra pessoa laude como 45, a janela pode ser ruim, enfim, tem 1 milhão de fatores. Então, quanto mais você conhece aquele método complementar, mais você sabe o que você pode confiar e o que você não vai confiar. Então, se o eco diz que a fração de ejeção é de 20%, por exemplo, e for uma pessoa experiente, não existe possibilidade daquela fração de ejeção ser normal, está alterada e ponto final. Mas se ele fala: "Talvez pericárdio espessado", meu amigo, pericárdio espessado no ecocardiograma é um negócio extremamente discutível, tá. Então, quanto mais você conhece o método, mais você sabe do que você pode confiar e não. Então, quanto mais a pessoa usa AI tendo um anteparo ali, uma base teórica, ela vai saber: "Olha, essa resposta aqui tá boa, essa resposta aqui eu vou checar, não estou confiando muito não", e assim por diante. Então acho que é bem relevante isso. Eu faço alguns trabalhos com inteligência artificial e realmente você tem esse aha moment que você citou, que ele inclusive ele dá o pra quem faz o código de análise estatística e tudo mais, você pode pedir ele vai dar a você, entendeu, o código para Uhum, você usar nos softwares e tudo mais, e você fica impressionado, você faz: "Meu Deus do céu", né, tipo, é uma sim. coisa, assim, do outro mundo. E também auxiliar nessa parte de correção, revisão do inglês, muitas vezes tradução, né, de um texto, você pode traduzir esse texto do português para o inglês, claro, depois você lê e corrige, se tiver alguma coisa que o sentido não era aquilo que você queria, então isso tem ajudado
assim, de uma forma muito, né? Na parte da escrita científica, às vezes você quer, assim, resumo de congresso que você escreveu tem 500 palavras, aí mas o Uhum, congresso só aceita 300. Aí você manda o resumo para você fala: "Olha, dá para exato, reescrever isso aqui em 300 palavras?" E aí ele exato. faz para você, assim, Perfeito. em piscar de olhos. Claro, você vai corrigir o texto depois que tiver pronto. Então, Uhum, assim, é uma coisa impressionante, que acho que não tem como as pessoas hoje não usarem inteligência artificial para auxiliarem, né, como você falou, ganhar tempo, né. Você ganhar mais tempo para fazer aquilo que realmente importa, aquilo que exato. realmente, que você quer fazer, e essa parte mais mecânica deixar, para a inteligência artificial. Mas Eduardo, assim, a gente está chegando ao final do nosso episódio, e eu queria te fazer uma pergunta, que é como você vê agora o futuro para você, para o Cardio Papers, né, quais são os desafios que vocês têm pela frente, nos próximos anos, né, integração de inteligência artificial com vocês, quais são os desafios que vocês têm aí, pela frente no futuro próximo? Eu acho que primeiro, né, eu vejo com preocupação a quantidade de fake news que está proliferando, né, na área de saúde, e você vê muita picaretagem mesmo ali em medicina, né, tratamento sem a menor comprovação científica, né, e como o pessoal é muito bom em retórica, como muitos desses profissionais dominaram até bem demais a parte do É, marketing, eu acho que primeiro a gente tem essa cruzada de vida de estar sempre, relembrando e batendo ali o martelo sobre o que é que tem evidência científica, o que é que não tem e tal, né. Eu acho que isso já desde o começo lá do Cardio Papers já tinha, e eu acho que continua. Me vejo com 80 anos falando as mesmas coisas: "Minha gente, isso aqui tem evidência, isso aqui não tem, isso aqui a gente está em dúvida, vamos esperar próximos trabalhos", né. Óbvio, né, um dos esteios ali da pesquisa científica é a humildade. "Olha, não sabemos, simplesmente, né, vamos esperar ali as próximas coisas". Então acho que isso é importante. Acho que de forma geral eu não vou nem focar tanto no Cardio Papers específico, acho que essa interseção entre tecnologia e medicina é a próxima fronteira realmente, né, porque muita coisa vai mudar. Eu acho que eu quando me formei em 2006, se você me perguntasse como é que vai estar a medicina em 2016, óbvio, vai ter uma medicação ou outra, vai ter um tratamento ou outro novo, tal, mas assim, a medicina vai ser basicamente o que a gente fazia ali em 2006, né, a rotina ia mudar muito pouco. Você me perguntando agora 2025, 2035, eu já tenho alguma dificuldade de ver, porque a coisa vai mudar bastante mesmo, eu uhum. acho, nesses próximos 10 anos, não só na medicina como na humanidade. Eu acho que alguém que diga consegue enxergar claramente como é que vai estar a humanidade daqui a 10, 15 anos, mais uma vez está faltando um pouquinho de humildade, que é muito difícil da gente prever isso, né. Mas o que eu costumo dizer eu gosto muito de estudar filosofia, etcétera, e eu gosto muito da ideia de Epiteto, né, que era um filósofo estoico, de você tem que focar no que você tem controle. O que você não tiver controle, você vai ter que aceitar, né. Então, pegando o exemplo da inteligência artificial, ela chegou para ficar, a quantidade de investimento que está tendo de grandes empresas nela é uma prova inconteste disso, o pessoal tem skin in the game, eles estão investindo bilhões e bilhões, porque realmente acham que isso vai ter retorno, então não tem como eu digo, colocar o gênio de volta na lâmpada. Ele saiu e ponto final. É possível que isso tenha consequências negativas, por exemplo, para médicos em algumas áreas, etcétera, no futuro de médio e longo prazo, é possível, muito se fala da radiologia, aquela coisa toda, mas é fato, a tecnologia está aí. Eu acho que é a obrigação da gente aprender a extrair o melhor possível dela para ajudar os nossos pacientes. Eu sempre digo, o objetivo de medicina, em última instância, não é o médico ganhar dinheiro, não é o médico ter status. O objetivo da medicina é ajudar o outro que está em sofrimento, ponto final. Então, se a gente tem uma ferramenta que pode nos ajudar com isso, e é óbvio que pode, na hora que ela libera tempo para você, na hora que ela lhe lembra de um tratamento que você esqueceu de prescrever, ou de um exame que você esqueceu de pedir, uma hipótese diagnóstica que você não considerou, enfim, entre algumas das milhares de possibilidades, é óbvio que ela pode ajudar, e aí eu acho que é um grande desafio do médico se adaptar a isso, né. Já dizia Darwin: "Quem sobrevive não é o mais forte, o mais rápido, é quem se adapta", né. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma bem relevante, vejo com muitos bons olhos, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo uma medicina para o paciente muito melhor do que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter muito mais ferramenta para isso, pelo menos, né, tanto do ponto de vista de novos tratamentos, assistência e assim por diante, mas indiscutivelmente vai ser um desafio, né, você que está acostumado a fazer uma determinada medicina,
e se adequando a essas novidades que vão chegar inexoravelmente no dia a dia, né. Maravilha. Eduardo, queria agradecer muito, né, a presença de você aqui no nosso podcast aqui do Academicast. Pra gente é uma honra, né, ter você aqui que, vem uma carreira brilhante aí, muitos anos, né. A gente que Obrigado. estudou lendo lá o Cardio Papers, e tudo mais. Tieta que foi residente com R- aí, né, sua e tudo mais. Não, mas queria agradecer muito, sua presença aqui, né. Tieta, Então, a gente tem muito orgulho, né, de você estar fazendo uma medicina de verdade, o povo que vê tanto marketing fake, né, e a gente vê, assim, uma medicina de verdade dando certo. Então, para a gente é uma inspiração e, assim, parabéns, né, por todo esse empreendedorismo, esse ensinamento que você passou para todos os cardiologistas e estudantes de medicina. é o Obrigado, pensar pessoal. fora é o pensar fora da caixa, né, Tieta? Exatamente. É. Então é isso, pessoal. Queria agradecer ao pessoal que tá assistindo o nosso podcast e até a próxima.